Nós te amamos, Pai, e declaramos a tua graça, a tua bênção sobre o teu filho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos, amém? É sempre uma alegria quando é nos dada essa oportunidade. Falar de Deus, falar da palavra do Senhor é algo que nos traz grande alegria. E o Senhor, Ele tem vocacionado pessoas. E você também é um vocacionado. Você também foi chamado pelo Senhor para ir e fazer discípulos. Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Acalma o seu coração. Entendemos que temos uma palavra do Senhor e tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas nessa noite. Você crê nisso? Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu queria começar dizendo, queridos, que o ano está só começando, sim ou não? Acabamos de iniciar o ano. Acabamos de iniciar o ano. E por isso ainda temos um ano inteiro pela frente. E eu queria que você virasse para o seu irmão, apesar que tem pessoas que não gostam disso, né? Mas vira para o teu irmão aí e diga para ele assim: temos um ano inteiro pela frente. Temos um ano inteiro pela frente, queridos. Texto de Romanos, capítulo 12. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos falar sobre o tema abandonando o natural para viver o sobrenatural em um ano extraordinário. A palavra, ela já foi ministrada com poder, com glória, com ousadia no dia 31 de dezembro. Se você não estava lá, você deve ter visto, assistido pela live. Foi um chamado ao extraordinário. E um ano extraordinário já começou. Só que para vivermos esse ano precisamos abandonar o natural, para viver o que é sobrenatural nesse ano. E estamos diante de um novo tempo, um novo ano, um novo ciclo que se abre diante dos nossos olhos. E todo início de ano não é diferente, mas ele carrega consigo expectativas, planos, promessas, metas, resoluções, sim ou não? As pessoas dizem: esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar, esse ano vai dar certo. Mas a verdade é que para muitos o ano muda, mas a vida continua exatamente igual. E por que isso? Porque elas tentam viver um ano extraordinário com mentalidade ordinária. Tentam acessar o sobrenatural de Deus, permanecendo presas ao natural humano. Nós servimos a um Deus extraordinário, queridos, que age além da lógica, além da razão. Ele age além da matemática humana. Nós servimos a um Deus extraordinário, que age além da nossa mente. Mas muitas vezes queremos que Deus se encaixe nos nossos cálculos, nos nossos medos e na nossa zona de conforto. Muitas vezes é assim, queridos. E a palavra de Deus nos confronta em Romanos 12, no versículo 2. Ela diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Até aí. Não há transformação de vida sem transformação de mentalidade. Não há sobrenatural sem renúncia do natural. Precisamos renunciar ao natural. Não há ano extraordinário sem decisões extraordinárias. Queremos viver um ano extraordinário, mas vivendo de forma natural. Não vamos conseguir, queridos. Este sermão não é apenas uma palavra bonita para começar o ano ou para dar um start de vez nesse ano. É um chamado espiritual, um convite divino para deixarmos o controle humano e aprendermos a viver totalmente dependentes de Deus. Queridos, e hoje o Espírito Santo quer nos ensinar que abandonar o natural não é irresponsabilidade, mas é fé.
é sair do raso para o profundo, é deixar de andar pelo que vemos, para andar pelo que cremos. É dessa forma, queridos. Então prepare o seu coração, porque Deus quer nos conduzir a um nível mais profundo de fé, entrega e obediência. Para isso, gostaria de compartilhar com vocês 3 verdades, apenas 3 verdades, para abandonar o natural, para viver um sobrenatural em um ano extraordinário. Queridos, e a primeira verdade é que o natural, ele nos limita, mas o sobrenatural nos expande. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim, porque andamos por fé e não por vista. O natural é o ambiente onde os nossos sentidos governam. É onde vemos, ouvimos, tocamos, calculamos e decidimos com base apenas no que é visível e palpável. O natural, ele é confortável, é previsível. O natural é aparentemente seguro. Mas o problema é que o natural nos limita. Ele nos coloca limites, queridos. E quando vivemos apenas no natural, dizemos frases como essas: não vai dar certo, não tenho recursos, não é o momento, eu não consigo, já tentei antes. Talvez você tenha se encaixado em alguma dessas frases. Talvez você já tenha falado alguma dessas frases. O natural olha para o tamanho do problema. O sobrenatural olha para o tamanho de Deus. A fé não nega a realidade, queridos, mas se recusa a ser governado por ela. Ela se recusa. O sobrenatural começa quando entendemos que Deus não está preso às leis naturais, mas Ele é o Criador de todas elas. Deus criou todas as coisas. E existe um exemplo clássico no livro de Êxodo, no capítulo 14. Se você quiser anotar, depois você lê. Queridos, Moisés diante do Mar Vermelho. Humanamente falando, a situação era impossível. À frente o mar, atrás o exército de Faraó, ao redor o deserto. Dentro, medo e murmuração do povo. Queridos, pelo natural, Moisés deveria negociar, correr ou até mesmo se render. Isso era o natural falando para Moisés. Mas Deus disse algo poderoso naquele momento: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É se movimentando, querido. Deus, ele não abriu o mar primeiro. Não. Ele mandou o povo andar primeiro. Dizem aos filhos de Israel que marchem. O sobrenatural, ele exige movimento antes da evidência. Exige fé antes do milagre. Depois que aconteceu e você falar que teve fé, é fácil, querido. Deus está esperando você se posicionar em fé para que o milagre aconteça. Sempre foi assim. Poderíamos ficar aqui a noite inteira, citando os vários textos bíblicos, que vai nos levar exatamente a essa verdade. Imagine alguém parado diante de uma ponte invisível, dizendo: Deus, se o Senhor fizer a ponte aparecer, eu atravesso. Mas Deus responde: se você der o primeiro passo, a ponte se manifestará. Esse é o Deus, esse é o poder que Ele tem. Você crê nisso, querido? Muitos querem ver o extraordinário, mas permanecem paralisados no natural. O natural continua te segurando, te paralisando. E aí esperam todas as condições ideais acontecerem. E talvez você esteja olhando para este ano e vendo dívidas, diagnósticos,
crises familiares, medos internos, só você sabe. Feridas que foram abertas no passado. E Deus não está dizendo que você não vê isso. Isso é uma verdade. Ele está dizendo: não deixe isso governar você. Não deixe que os problemas, as dificuldades governem a tua vida. O sobrenatural começa quando decidimos confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. É aí que ele começa. Então guarda isso. Enquanto eu viver apenas pelo que vejo, serei limitado. Quando eu viver pelo que creio, serei expandido por Deus. Queridos, a segunda verdade que nos leva a abandonar o natural para viver o sobrenatural em um ano extraordinário é que o sobrenatural exige renúncia do controle humano. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, um texto de apoio. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito do Senhor, é por Ele que as coisas acontecem, não é no nosso braço. Um dos maiores obstáculos para o sobrenatural, queridos, é o desejo humano de controle. Queremos controlar tudo. Nós gostamos de planejar tudo, calculando, organizando, ter isso tudo sob controle. Mas Deus trabalha melhor quando aprendemos a depender. Renunciar ao controle não significa ser irresponsável, mas reconhecer que não somos autossuficientes. É aí que Deus trabalha. O sobrenatural começa quando dizemos: Deus, eu não sei como fazer, mas confio que o Senhor sabe. É colocar a sua confiança no Senhor. É colocar a sua confiança em Deus. Talvez você conheça, ou bem certo que você conheça, o milagre em Caná da Galileia. Está lá em João capítulo 2. Foi exatamente a transformação de água em vinho. Jesus transforma a água em vinho, querido. Mas observe algo importante. Os serventes precisaram encher as talhas de água. Precisaram obedecer sem entender, pois Jesus falou: vá e encham as talhas. Precisaram servir algo que naturalmente parecia absurdo, sim ou não? Se eles tentassem controlar o processo, o milagre não aconteceria. Não aconteceria. O controle humano pergunta: e se não der certo? A fé responde: se Ele mandou, eu obedeço. É na obediência, querido. É largando o controle. Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás. Eu tinha um medo danado. Eu tenho medo ainda. Bem verdade. Não sei quantos aqui entraram no centro cirúrgico. Mas imagine um paciente em uma cirurgia que tenta controlar o bisturi do médico. Isso seria loucura. Então, para ser curado, ele precisa confiar e se entregar. Foi o que eu fiz naquela sala de cirurgia. Eu confiei no Senhor e entreguei o controle para Ele. Medos? Temos, claro. Somos humanos. Mas é preciso entregar o controle. Talvez Deus esteja pedindo que você entregue os seus planos. Abra mão de relacionamentos que te afastam dele. Confie mesmo sem entender. Talvez seja isso que o Senhor esteja falando contigo nessa noite, querido. Talvez Ele esteja te pedindo para dar passos de fé no ministério. Deus já falou contigo. Talvez passos de fé na família, na sua vida espiritual. O sobrenatural não flui onde o ego governa. O sobrenatural não flui onde o eu está presente, mas onde o eu sou está presente.
Ele flui onde o Espírito Santo tem liberdade, querido. Pois é o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta. Guarda isso. O sobrenatural começa quando eu solto o controle e deixo Deus assumir o governo. O sobrenatural começa quando eu solto o controle e deixo Deus assumir o governo. A terceira e última verdade que nos leva a abandonar o natural para viver o sobrenatural em um ano extraordinário é que o ano extraordinário é fruto de uma fé extraordinária. Hebreus 11, capítulo 1, texto conhecidíssimo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a prova das coisas que não vemos. Deus não nos chamou para viver uma fé mediana, querido. Ele nos chamou para viver uma fé viva, uma fé ativa, uma fé ousada. Ouse no Senhor, querido. Um ano extraordinário não acontece por acaso. Ele é construído com decisões espirituais. Ele é construído com obediência diária. Ele é construído com vida de oração. Ele é construído pela palavra como fundamento. É assim que você vai viver um ano extraordinário. Você vai viver no sobrenatural, querido. E eu queria falar um último exemplo. Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis, capítulo 17. A viúva, querido, só tinha um pouquinho de farinha e azeite. Pelo natural, aquilo era o fim. Estava acabado, estava encerrado. Mas o profeta disse algo ilógico. Ele disse: faze primeiro para mim. Quando ela colocou Deus em primeiro lugar, o sobrenatural sustentou sua casa por todo o período de crise. É no sobrenatural. O pouco no natural se torna abundância. No sobrenatural, quando é colocado nas mãos de Deus. Agora vocês vejam, um agricultor que guarda a semente, ele nunca verá a colheita, sim ou não? Mas aquele que planta, mesmo sem garantias visíveis, experimenta o milagre do crescimento. A fé é plantar no invisível, confiando no agir de Deus. Isso é fé. Este ano Deus, Ele quer restaurar sonhos. Ele quer curar famílias, despertar ministérios, levar a igreja a um novo nível espiritual, sim ou não? Eu creio nisso, querido. Mas isso exige fé que age, fé que ora, fé que obedece. Guarde isso. Quem quer resultados extraordinários precisa viver uma fé extraordinária. Se você quer resultados extraordinários, você precisa viver uma fé extraordinária. Eu quero concluir essa mensagem. Deus está nos chamando para um novo nível. Um nível onde já não há limite, mas apenas o ponto de partida. Abandonar o natural não é negar a realidade, querido. É escolher confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Você está entendendo isso? Um ano extraordinário não será definido pelo que o mundo diz ao teu respeito, mas pelo quanto estamos dispostos a viver o sobrenatural de Deus. E é preciso estar disposto, querido. E hoje o Espírito Santo nos chama a renovar a mente, como lemos lá no texto em cima. Precisamos ter uma mente renovada. Precisamos alinhar o coração. Precisamos dar passos de fé. E precisamos confiar completamente, sem reservas, sem que separemos a nossa vida em compartimentos, onde dizemos para o Senhor: Senhor, nesse compartimento aqui o Senhor pode mexer, mas nesse aqui, deixa que eu resolvo. Querido, é hora de largar o controle. É hora de largar o controle para vivermos o sobrenatural. E depois de tudo que ouvimos hoje,